Fala, investidores, beleza? Nesse vídeo eu quero te falar qual que é a importância de você criar um planejamento macro da sua carteira e saber o percentual de cada tipo de ativo que você vai ter. Porque é isso que vai te guiar toda vez que você for fazer o aporte. Ele vai te ajudar a você tomar a decisão certa e mais racional. E vai evitar também que você faça escolhas baseadas em ruídos que o mercado tem, como por exemplo notícias ou situações políticas, ou até mesmo as oscilações que o mercado tem. E nesse vídeo eu quero te auxiliar a você fazer esse planejamento para você saber exatamente o que você vai comprar toda vez. E eu acho que manter essa consistência que é o que vai te trazer sucesso nos investimentos. Eu sou o Beto Hayashi e nesse canal eu falo como você montar uma carteira de investimentos na Bolsa de Valores, baseada nos fundamentos das empresas. Porque eu não acredito em nenhuma fórmula mágica e mirabolante de enriquecimento de curto prazo. O que te traz sucesso de verdade nos investimentos é a consistência, o tempo e principalmente a escolha de bons ativos. Na hora de dimensionar a carteira de investimentos, não existe uma regra pré-estabelecida que vai definir o que cada um vai ter em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa ou até em investimentos no exterior. Mas existem alguns fatores que podem te auxiliar muito a você fazer essa distribuição. E o principal deles, e o que eu acho que você deve levar mais em consideração, é o fator risco. Porque as empresas, elas podem falir, ou elas podem não apresentar os resultados que você está esperando, ou até mesmo o mercado. Então, cada um vai ter uma tolerância diferente às oscilações e à possibilidade de perda. Se você fica muito tranquilo com essa situação, maior pode ser o seu percentual de renda variável. Agora, se isso te deixa muito desconfortável, menor tem que ser a sua quantidade em renda variável ou até mesmo 100% em renda fixa. Não existe nada de errado com isso. E por isso que essa escolha ela é muito individual, porque algumas pessoas vão querer correr bastante risco em troca de um retorno cada vez maior. E outras pessoas simplesmente não conseguem lidar com essas oscilações e a incerteza. Mas antes de eu te falar quais são os próximos motivos que são importantes na hora de dimensionar uma carteira, compartilha aqui comigo também nos comentários o que te leva a ter um percentual maior ou menor de um certo tipo de ativo. Eu quero trocar uma ideia com você também. Eu uso o fator risco também para definir qual o percentual de cada empresa que eu quero ter dentro da minha parcela de renda variável. Eu gosto de atribuir uma nota de 1 a 10, sendo que quanto maior essa nota, mais sólida é a empresa e menos risco aquele business apresenta. Então, com isso, toda vez na hora do meu aporte, essas notas me geraram um peso e eu sempre vou saber exatamente qual ação comprar. E isso leva a gente para o segundo fator, que é importante na hora da gente dimensionar a nossa carteira, que é a tranquilidade. Porque o investidor ele tem que ter bastante consciência de que até mesmo bons ativos, boas empresas, podem sofrer uma desvalorização bastante expressiva num curto e médio prazo, sem sofrer nenhuma alteração nos seus fundamentos. E é justamente por isso que eu acho que o estômago é muito mais importante do que o cérebro nos investimentos. Porque é mais fácil a gente conseguir o conhecimento para escolher boas empresas do que a gente ter a habilidade de se manter tranquilo nos momentos difíceis que uma empresa pode passar, ou até mesmo o mercado de forma geral. Porque isso num investimento de longo prazo, com certeza vai acontecer, já que a gente está falando de 20 ou 30 anos. Então, o percentual de renda variável que você deve ter é a quantia que você consiga ver cair de forma expressiva, por um tempo até grande. Se a gente pegar, por exemplo, a WEG, que é uma das empresas de maior qualidade no Brasil, ela caiu de 2007 até 2009 62%. E ela caiu 34% de 2010 até 2012 e outros 36% em 2015 até 2016. A sua idade também deve influenciar muito na quantidade de risco que você vai ter nos seus investimentos. Porque na medida que a gente envelhece, geralmente a nossa capacidade de geração de renda ativa, ela diminui, que é aquela que a gente precisa colocar tempo e esforço para conquistar. Agora, imagina você lá com seus 70 anos e você esteja alocado 100% em renda variável e o mercado sofre uma desvalorização de 50%.
você vai ver todo o seu patrimônio que você passou a vida inteira para conquistar cair pela metade. Você vai ter menos tempo do mercado se recuperar dessa desvalorização. Outra coisa interessante também é porque quando a gente é mais velho, menos tolerante ao risco a gente passa a ser. Então, se você for mais novo, você pode ter a possibilidade de correr mais risco, ter investimentos mais agressivos. Porque além de você ter mais tempo de recuperação, gerando a sua própria renda ativa, o mercado também vai ter mais tempo de recuperação. E quanto mais velho a gente é, mais ativos conservadores a gente deve buscar na nossa carteira. A gente já sabe que ter parte da nossa carteira alocada nos investimentos no exterior traz bastante benefício, porque os ativos de lá eles são bastante descorrelacionados das empresas e dos ativos que existem por aqui, diminuindo o risco específico do nosso país. Agora, para definir qual que é o percentual que a gente deve ter aqui e o percentual que a gente deve ter lá, a gente deve levar em consideração onde que você pretende usufruir dos resultados dos seus investimentos. Porque essa transferência e essas remessas que a gente faz daqui para lá e de lá para cá, elas geram impostos e tarifas. Sem falar na possibilidade e no risco do governo talvez dificultar esse tipo de investimento, mudando a legislação ou até aumentando os impostos. Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar e que é muito importante é que a gente deve evitar ao máximo o giro da nossa carteira, porque na medida que a gente faz essa movimentação, mais atrito existe, a gente paga mais impostos e mais tarifas. Então, quanto mais você movimenta, mais as corretoras e o governo ganham com isso. Então, por isso, eu gosto de sempre rebalancear a minha carteira com os novos aportes e não fazendo a venda de um ativo para comprar outro. Agora, é claro que existem algumas exceções. Às vezes você tem uma empresa que ela valorizou demais, então vai ser muito difícil você conseguir rebalancear apenas com os novos aportes. Talvez nesse caso faça um pouco de sentido você vender parte dessa empresa para poder realocar e balancear sua carteira sem ficar muito concentrado só nela. Então, para resumir, quando o assunto é dimensionar nossa carteira e saber qual percentual de cada ativo a gente deve ter, o fator risco é o que você deve dar a maior importância, além de nunca investir naquilo que não te deixa tranquilo. E a sua idade também deve ser um fator que você deve levar em consideração, porque quanto mais velho, mais conservador deve ser as nossas decisões nos investimentos. E quando você for decidir o percentual que você vai ter de investimentos no Brasil e no exterior, leve em conta onde que você vai usufruir os frutos desses investimentos que você está fazendo. E tente tirar o menos possível a sua carteira, porque essas tarifas e esses impostos eles podem parecer pouco agora, mas no longo prazo eles fazem muita diferença. Então, se o que eu te falei aqui te ajudou de alguma forma, não deixa de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos, porque eu quero te ajudar a entender melhor a renda variável e você tomar decisões mais conscientes. E até o próximo vídeo.